Fala turma, estamos ao vivo aqui para mais um podcast. Hoje é o episódio 4, é o quarto podcast que a gente está gravando aqui. E o tema de hoje é um tema que vai fazer você colocar pelo menos... Eu já vi empresa colocando 4 vezes mais dinheiro no bolso só de fazer bem feito o que a gente vai falar aqui hoje. Então talvez a sua empresa... ela precisa aumentar resultado e se você ficar ligado nesse tema de hoje, você pode crescer até 4 vezes mais. Eu já vi empresas que teve esse resultado e detalhe, trabalhando menos. Esse é um ponto importante, tá? O tema de hoje é como criar um planejamento estratégico. E muitas vezes você pode estar pensando que você sabe criar um planejamento estratégico, só que você está criando o seu planejamento estratégico de uma forma equivocada. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender um passo a passo que vai te colocar muito mais resultado, muito mais dinheiro no bolso da sua empresa e vai fazer você ter um ano muito mais planejado se você ficar atento a esse conteúdo de hoje, tá? Bom, vamos lá. Então, para a gente começar... o que não é um planejamento estratégico? Eu quero começar falando o que não é um planejamento estratégico. Um planejamento estratégico não é quando o dono e quando o time, quando todo mundo fica dentro da empresa correndo em círculo, só apagando incêndio, resolvendo os problemas, só que, na verdade, não sabe nem resolver os problemas para que aqueles problemas não voltem a acontecer mais. Resolve o problema agora, só que amanhã aquele problema volta, depois aquele problema volta e aquilo vira um incêndio dentro da empresa, né? Aquele incêndio ele vai pegando flocos de fogo em vários lugares e a gente precisa olhar para aqueles flocos de incêndio e falar, cara, qual que eu vou apagar agora? Qual incêndio que eu vou apagar agora? Né? Então, isso não é fazer um planejamento estratégico, tá? Então, já que a gente sabe o que não é fazer um planejamento estratégico, o que é fazer um planejamento estratégico, tá? Turma, a gente precisa definir basicamente 3 coisas aqui, ó, em um planejamento estratégico, tá? Então, se você ainda não assistiu o episódio número 2, onde eu falo sobre cultura organizacional, e lá naquele episódio eu estou entregando um pilar para você começar a construir sua cultura. Se você não assistiu, você vai precisar ir lá pro episódio número 2, assista aquele episódio e depois você vem para cá, tá? Porque o primeiro passo aqui para a gente construir um planejamento estratégico é a gente entender qual que é a visão dessa empresa. Qual que é a visão dessa empresa? Para onde que essa empresa vai? O que essa empresa está buscando alcançar? Quais são, sabe, qual que é o sonho grande dessa empresa? Qual que é a ambição grande dessa empresa? Se você não tem esse alvo, você nem consegue começar um planejamento estratégico, tá? Por quê? Porque a visão da empresa, ela é um dos principais norteadores. Se você não assistiu ainda, podcast número 2, vai lá e assista. Visão, missão e valores, tá? Então você precisa primeiro saber qual que é a visão da sua empresa. Depois que você definiu a visão, você precisa saber qual que é o orçamento que você tem para você criar esse planejamento estratégico, tá? Então, vamos pensar o seguinte, né? O que é o orçamento? Você vai ter um objetivo. Né? O objetivo é a visão. Essa visão ela vai estar diluída ano a ano. Então você vai ter lá, por exemplo, um objetivo no próximo ano que você tem que alcançar. Se você alcançar esse objetivo, você está mais próximo da visão. Só que para você alcançar esse objetivo, você tem que definir um orçamento. Qual que é o orçamento interno que a gente vai precisar para a gente conseguir alcançar essa visão, chegar mais próximo dessa visão no ano que vem, tá? E, além do orçamento, você precisa ter todos os recursos. Então, olha só, os 3 passos que você precisa para criar um planejamento estratégico. Visão da empresa, orçamento e recursos, tá? Então, vamos lá, turma. Entrando em cada um deles aqui, tá? Vamos lá. Visão, você vai ter que assistir o podcast de cultura. Mas vamos olhar aqui para orçamento. Imagina o seguinte, que no ano que vem, a gente tem uma meta, tem um objetivo. Esse objetivo, ele vai envolver eu crescer a minha empresa. Quando eu falo de crescer a empresa, eu vou ter que contratar mais gente, eu tenho que comprar mais computadores, eu tenho que comprar talvez um veículo novo, né? Pode ser um carro, pode ser um caminhão. Talvez eu preciso mudar para um prédio novo, né? Talvez a estrutura que eu tenho hoje não vai suportar. Então eu preciso definir um orçamento. Eu preciso olhar para a empresa também para os orçamentos, o que eu chamo de custo invisível. Eu preciso também olhar para o custo invisível. E olha só, qual que é o exemplo? Vou te dar um exemplo aqui do custo invisível.
Quando eu estava fazendo o meu planejamento estratégico, uma certa vez lá, a gente tinha lá um objetivo estratégico, só que quando a gente começou a olhar para os custos invisíveis da empresa, a gente identificou que a gente tinha que trocar 10 computadores dentro da empresa. Tá? Então a gente tinha que trocar 10 computadores. Por que a gente tinha que trocar esses 10 computadores? Porque a gente tinha servidor que já não comportava mais o tamanho que a empresa ia chegar, servidor que não comportava. A gente tinha computadores velho na operação, onde as pessoas demoravam para ligar o computador, o negócio não funcionava. A gente tinha alguns computadores novos que a gente ia ter que comprar também para a equipe que estava chegando na empresa, para a equipe que ia começar no outro ano junto com a gente. E quando a gente começa a colocar todos esses custos na ponta do lápis, imagina o seguinte, uma coisa é você deixar para fazer esse custo no dia a dia, outra coisa é você colocar esse custo antecipadamente na ponta do lápis. Então, quando a gente começou a identificar esses custos, a gente viu lá, o ano que vem a gente tem que crescer 40% de receita, 40% de faturamento. Só que quando você começa a olhar para os custos, às vezes você toma uma iniciativa de dar um passo para trás. Por que dar um passo para trás? Porque você começa a olhar que todo aquele crescimento que você vai ter, né, talvez você não está preparado para ter aquele crescimento no ano que vem. Porque aí você vai ter que mudar de prédio, além de trocar os computadores usados, você vai ter que comprar computador novo, você vai ter que talvez trocar de prédio, você vai ter que aumentar o seu fluxo de venda. Aumentando o fluxo de renda, você vai precisar de mais dinheiro na empresa, e aí talvez você tome a decisão de, cara, nós não vamos crescer 40%, nós vamos crescer 20% no ano que vem. Então, isso daqui eu estou olhando para o orçamento. Porque, turma, tem um custo, né, que eu chamo de custo invisível, que é aquele custo que ele está lá na empresa. Você não percebeu ainda que aquele custo está lá, mas ele está lá, daqui a pouco ele aparece. Como que ele aparece? É um computador que eu tenho que trocar esse mês. Mas o computador estava bom, cara, estava funcionando. Mas agora tem que trocar. Aí você tem lá um custo de R$3.000 num computador. Sabe aquele carro que você tem na operação que de repente do nada fundiu o motor? Aí você fala, cara, mas eu não estava contando que esse motor fosse fundir agora. Você não estava contando, mas agora você tem que desembolsar R$10.000 para fazer o motor daquele carro. E aí é aquele colaborador que está com você durante 5 anos, que começou a dar umas mancadas, pisar na bola, e você vai ter que desligar a pessoa. Quando você vai desligar a pessoa, aí você tem lá mais um acerto para fazer, e aí um outro custo invisível que você não estava contando com aquele custo. Tá? Então, olha só a importância disso. Quando você vai olhar para um planejamento estratégico, então, turma, visão, aonde que você quer chegar e quais são os orçamentos. Então, você vai ter que olhar para o orçamento. Cara, o que a gente vai colocar de orçamento aqui? E depois a gente vai olhar para os recursos que a gente vai precisar. Então, quais são os recursos? Eu vou precisar aumentar o meu time, eu vou precisar comprar um treinamento para as pessoas, a gente vai precisar olhar para novas iniciativas. Então, eu preciso olhar para tudo aquilo que eu chamo de recurso também. Beleza. E quando criar esse planejamento estratégico? Porque eu acho que isso daqui também é muito interessante. Se a gente deixa para fazer tudo isso dentro do ano, então você imagina o seguinte, você começou o ano e de repente você vai precisando das coisas e vai buscando. Precisa comprar um computador, compra, precisa contratar alguém, contrata. Você deixa para fazer isso tudo dentro do ano, você não tem um planejamento. O que vai acontecer? Você acaba contratando de qualquer jeito, comprando também de qualquer jeito. Se eu tenho uma previsibilidade que eu vou precisar comprar, sei lá, de repente 10 computadores nos próximos 3 meses, eu posso juntar e comprar tudo à vista. Não que eu precise pagar à vista, aliás, deixa eu colocar melhor aqui. Eu posso comprar tudo de uma vez. E aí eu consigo negociar uma condição especial de pagamento, eu consigo talvez negociar uma condição de desconto, eu consigo me preparar melhor para aquela aquisição, entendeu? Então, se você tem essa possibilidade de começar o ano sabendo o que você vai fazer, é muito melhor. Então, turma, o planejamento estratégico, normalmente a gente monta ele pelo menos uns 3 meses antes de começar o próximo ano. Então, por exemplo, agora, nós estamos em agosto, o mês que vem, em setembro, por exemplo, já é um mês que a gente já pode começar a montar o planejamento estratégico. Olhar para o próximo ano, aonde que a gente vai chegar
lá em dezembro do próximo ano, o que a gente quer que aconteça, né? Lembra o seguinte, ó, que você, como dono dessa empresa, qual que é o seu papel? Você tem uma visão e você precisa fazer com que essa visão se torne realidade. Então a visão, ela tá lá, tá no papel. Mas você precisa fazer com que essa visão se torne realidade. E como que você vai fazer isso? Através desse planejamento estratégico. Então a gente se reúne pelo menos 3 meses antes de acabar o mês, junto com os nossos líderes. Por que líderes, Luciano? Porque imagina o seguinte, já que você vai planejar esses 3 pilares, visão, orçamento e recurso, então cada líder de cada departamento vai vir para essa reunião e eles vão trazer o que eles precisam para conseguir chegar naquela visão da empresa. Tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Vamos supor que o departamento comercial ele fala assim, cara, olha só, para eu entregar esse faturamento no ano que vem, eu vou conseguir entregar até fevereiro, eu vou conseguir entregar com o time que eu tenho aqui. A partir de fevereiro, eu vou ter que contratar gente nova. Então, a partir de fevereiro, eu vou abrir um processo de contratação. Em abril, eu preciso que essas pessoas entrem na empresa. Então, eu vou contratar mais 2 pessoas, eu vou comprar mais 2 computadores, eu vou precisar de mais 2 mesas, eu vou precisar desses recursos para eu conseguir entregar esse resultado. Então você imagina, você está planejando isso antes de começar o próximo ano. E aí beleza, você já tem lá os números que o comercial trouxe para você. Só que aí esse departamento comercial, esse gestor comercial, ele vai falar assim, cara, só que tem um detalhe. Para continuar entregando esses números e como vai aumentar a nossa obrigação, lá em junho eu vou ter que começar a vender mais. Então eu vou precisar de mais 2 funcionários na empresa. E aí eu preciso de mais 2 computadores, preciso de mais mesa, eu preciso preparar tudo isso. Então, o seu time comercial, ele vai trazer as demandas dele para conseguir chegar na visão da empresa. O time de marketing, mesma coisa. Olha, hoje a gente está num faturamento X, a gente está investindo X de marketing, a equipe que está lá, ela dá conta, né? Mas eu vou precisar de mais gente, eu vou precisar de mais recurso, eu vou precisar crescer minha operação também. E aí, quando você começa a olhar para tudo isso, gente, olha só. O seu ano, ele começa de uma forma muito mais planejada e muito mais tranquila. Né? Por quê? Porque você já definiu anteriormente o que vai acontecer no ano que vem. Você só precisa fazer com que tudo isso que vocês planejaram se torne uma realidade. E o legal do PE, que a gente chama, né, que é uma abreviação de planejamento estratégico, o PE, ele te dá uma possibilidade de você juntar todas as pessoas da empresa. Então, normalmente, quando a gente foi fazer o nosso primeiro planejamento estratégico, a gente alugou uma chácara num final de semana e a gente levou todos os gestores lá nessa chácara. Nessa chácara, o que a gente fez? Passamos sábado, o dia todo, comendo comidas leves, um café da manhã leve, um almoço leve, um lanchinho da tarde leve. Passamos o dia todo planejando, né, sem nada de álcool, sem nada de bebida, o dia todo planejando. E no domingo, mesma coisa, comida leve, passamos o dia todo no domingo também planejando. E ali é legal porque os gestores da empresa, os líderes, eles começam a ter muita clareza do que a empresa espera deles para o próximo ano. Olha que legal isso. As pessoas têm muita clareza do que a empresa espera deles para o próximo ano. E elas começam a ter clareza também do como que elas vão ter que correr atrás e executar para entregar aqueles resultados. Né? E qual que é o papel da liderança dentro da empresa? O papel da liderança é ela responder o como que a empresa vai chegar naqueles objetivos. Então, vamos pensar assim, o papel estratégico ele vem de cima, ele vem do dono, né? O dono tem uma visão e ele quer que aquela visão se torne realidade. A parte de liderança, eles são responsáveis pelo como. Cara, como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, eles tendo essa visão, tendo esse alinhamento entre eles, eles vão desenhar lá e depois eles mesmos vão correr atrás disso no próximo ano. Tá? E aí, qual que é o papel do dono? Qual que é o papel do dono no planejamento estratégico? Cara, o papel do dono é garantir que esse planejamento estratégico seja executado. Esse é o papel do dono. Tá? Agora, quando eu falo de garantir que o planejamento estratégico seja executado, eu não estou falando que o dono ele precisa colocar a mão na massa. Né? O dono precisa
fazer serviço operacional. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que esse dono, ele precisa sentar junto com cada um dos gestores dele, com os líderes dele, no mês a mês, e olhar para o plano. Cara, vamos lá. Adianta o departamento comercial contratar, abrir o processo de contratação e aumentar a estrutura da empresa, aumentar os custos da empresa lá em fevereiro, sendo que ele não está conseguindo bater a meta? Cara, não adianta. Então, a gente sabe que tem um custo previsto ali, mas aquele custo ele só vai acontecer se as pessoas entregarem a meta, entregarem os objetivos, o resultado. Então, o que vai acontecer, turma? Imagina o seguinte, o departamento comercial ele tem que vender, ele está vendendo 1 milhão por mês, só que a partir de abril ele precisa vender 1 milhão e 300. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a contratar já o processo seletivo em fevereiro. Só que se ele não está conseguindo entregar as metas, talvez, sei lá, ao invés de ele entregar 1 milhão, está entregando 800 mil. Ele vai poder abrir essa vaga? Não, não vai, cara. Você não vai ter esse custo nesse momento. Não vai, porque você está olhando para os números. Agora, você tem que resolver rapidamente o porquê que não está conseguindo entregar o resultado. O porquê. Resolveu isso? Começou a entregar o resultado? Você já sabe que você vai ter um processo de contratação ali. Então, turma, olha a importância da gente começar um ano tendo clareza na visão para onde que a gente está indo com esse negócio. Né? Olha a importância. E o seu papel como dono é sentar com cada um dos seus departamentos e garantir que essas pessoas vão conseguir entregar esse resultado. Tá? Então, esse é o papel do dono no planejamento estratégico. Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar com responsabilidade para mim no planejamento estratégico, do tipo assim, eu tenho um departamento meu que eu tenho que correr atrás desse departamento, eu tenho que correr atrás de um outro departamento e de um outro... Cara, eu prefiro estruturar um negócio onde a gente tem os donos de cada um dos departamentos. Por quê? Você já viu aquela expressão que cachorro de 2 donos morre de fome? Então, se eu tenho um cenário onde eu sou responsável por esse departamento e eu tenho uma outra pessoa que também é responsável, não vai funcionar. Se eu tenho um cenário onde eu, como dono da empresa, sou responsável por 2, 3 departamentos, será que eu vou dar conta? Será? Talvez não. Talvez não. Talvez tenha muita coisa para fazer e eu não vou dar conta. Tá? Então eu gosto desse cenário, onde eu consigo delegar e acompanhar. Agora também tem um detalhe, turma. Às vezes você não consegue ter uma pessoa em cada departamento. Talvez a empresa é pequena. Então, talvez você tenha que assumir vários departamentos, sei lá, comercial, operação e marketing. E aí um outro sócio tem que assumir outros departamentos. Finanças, por exemplo, sei lá, alguma coisa da parte fiscal, enfim, talvez isso aconteça. Só que também tem um detalhe. Você não pode definir só o que vocês vão fazer. Tem um detalhe. É importante você definir também o que vocês não vão fazer. Tão importante quanto definir o que eu vou fazer, é importante definir o que eu não vou fazer. Porque tem vezes, tem algumas vezes, que tudo o que você precisa é deixar de fazer algumas coisas para você ter mais resultado. Não é continuar fazendo mais, é deixar de fazer algumas coisas. Né? Imagina assim, se você vai você vai escalar o Monte Everest. Você treinou bastante, você se preparou para escalar o Monte Everest. E aí você saiu da sua casa super ansioso, né? Você está indo viajar, você vai ficar em um hotel lá próximo e, sei lá, daqui 2 dias de manhã você vai pegar aquela equipe de escala e vocês vão subir o Monte Everest. E aí você, marinheiro de primeira viagem, está subindo o Monte Everest, né? Você começa a subir e aí você vê que tem alguns amigos seus que estão subindo mais rápido. O cara está subindo mais rápido, né? Tá com um pouco mais de tranquilidade e tal. Você pensa assim, poxa, mas o cara não é mais forte que eu. A estatura dele é bem parecida com a minha, ou então eu sou até mais forte que ele. E o cara parece que ele está com mais facilidade para subir. O que está acontecendo? Né? E você está lá meio capengando, subindo, meio capengando. De repente, cara, o que acontece? Você se depara com algumas pessoas que estão
com desafios igual você, e essas pessoas elas estão ficando para trás. Elas estão ficando para trás e tem pessoas que estão indo para frente, que estão ficando na frente. E aí, cara, de repente você dá um grito, cara, tá muito difícil de continuar subindo, parece que você tá subindo com tanta tranquilidade e tal. E aí a pessoa vira para você e fala assim, cara, sabe por quê que eu tô subindo com tranquilidade? Porque eu só coloquei o necessário na minha mochila para eu subir. Eu só coloquei a quantidade de alimento necessário e a quantidade de equipamento necessário. E aí quando você vai olhar para sua mochila, cara, você tá com a sua mochila gigantesca. Tá pesada. Tá pesada. Turma, às vezes menos é mais. Sua mochila tá pesada, cara. Você não tá dando conta. Entendeu? Você não tá dando conta. Então, quando a gente olha para o planejamento estratégico, cara, você não tem como ter muitas iniciativas. Se você tiver muitas iniciativas, você vai ter poucas acabativas. Você precisa calibrar e ir na parte certa. Dar um tiro certeiro. Não dá para ficar fazendo muitas coisas. Tá? Então, por exemplo, olhando para cada departamento, é fazer o necessário para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. E como diria, né, o nosso grande, o pai da gestão moderna, né, o Peter Drucker, tudo aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Ou seja, se você não tem indicadores para o que as pessoas vão fazer, você não vai conseguir gerenciar depois. Então você precisa também definir os indicadores, tá? Então, de uma forma muito simples, mas também bastante assertiva, é isso. Você tem que fazer com todo o time reunido, todas as pessoas, e aí vai ter lá as atividades de cada departamento, tá? Cada gestor, ele é responsável pelo seu departamento, por entregar aquilo que a empresa esperou no seu departamento, tá? E o seu papel como dono é garantir que esse planejamento estratégico ele saia do papel. Turma, vocês podem pesquisar aí depois no Google, tá? Tem uma ferramenta bem importante chamada SWOT. E essa ferramenta chamada SWOT é onde você pode listar as suas forças e as suas fraquezas. Listar quais são as oportunidades e ameaças. Por que que você pode utilizar essa ferramenta? Ela vai te dar muito mais clareza para você conseguir entender aonde que vocês precisam atacar. Aonde que vocês... E vocês podem preencher essas ferramentas junto, né? Junto com todo mundo, tá? Por que que eu falei para vocês que eu recomendo que vocês utilizam essas ferramentas fora da empresa, não dentro da empresa? Porque vai ter toda hora um funcionário abrindo a porta e pedindo para falar com vocês, sempre vai ter um fogo para apagar, um incêndio, e aí vocês não vão conseguir dedicar a atenção necessária nesse planejamento estratégico, tá? Outra coisa, quando a gente está fora do ambiente de trabalho, quando a gente está dentro de Quando a gente está fora da nossa rotina, a gente tem insights diferentes. A gente pensa em coisas que talvez a gente não iria pensar se a gente estivesse dentro da empresa. Tá? Então, por isso que eu recomendo. Vamos lá. O que é forças, então? Forças é tudo aquilo que você está olhando. Você está olhando para dentro da sua empresa quando você olha para forças. Dentro da sua empresa. E aí você vai ter que definir ali, cara, o que a gente já é bom aqui? Por exemplo, você pode ter um time, um baita de um time bom de vendas. Sabe? Um time pujante, que bate meta, que vai para cima, que faz o negócio acontecer. A sua gestão, ela pode ser boa. Você pode ter acesso aos números de forma muito rápida. Resultado financeiro, resultado operacional. Você pode ter acesso muito rápido ao que você tem no estoque, o que você precisa vender. Cara, você pode ser muito bom de gestão. São pontos fortes seu. E quais são as suas fraquezas? Fraquezas também está ligado à parte interna. Tá? Então, por exemplo, vamos supor, talvez você não preparou o seu time para estar abrindo um novo leque de produtos. Sei lá, talvez você tenha um produto aí que você trabalha com um único fabricante. Cara, se esse fabricante amanhã ou depois não te fornecer mais, a sua empresa ela pode quebrar. Né? E tá da porta para dentro. Por quê? Porque é uma fraqueza. Porque da porta para dentro você tem condições de criar estratégias e buscar novos fornecedores. Entendeu? Então você vai ter que listar todas as suas fraquezas. Né? Depois você vai olhar para oportunidades e ameaças. Oportunidades, eu estou olhando para fora, externo,
E ameaças eu também estou olhando externo, tá? Então, vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Qual que é uma oportunidade que você pode ter olhando da porta para fora? Cara, sei lá, de repente a gente pode fazer um estudo aqui e começar a importar esse material que a gente vende direto da China. Se eu importar direto da China, eu vou ter uma margem de lucro X, né, 3 vezes mais do que comprar no mercado nacional. Eu vou conseguir fortalecer mais a minha marca, porque esse produto vai vir com a minha marca. Não sei, estou te dando aqui alguns exemplos, tá? Olhando do mercado para fora, da porta para fora. E aí, quais são as ameaças? Cara, sei lá, uma ameaça que você pode ter é, cara, de repente a gente vende no Marketplace, no Magazine Luiza, ou a gente vende na Amazon.com, e eu percebi que esses Marketplace, eles estão também entrando no mercado e vendendo o mesmo item que a gente está vendendo aqui. Então isso pode ser uma ameaça. Porque a Amazon tem muito mais dinheiro do que você. Talvez a Magalu tenha muito mais grana, condições financeiras que você. Então, enquanto você compra 300 peças por mês, a Magazine Luiza ela pode ir lá e comprar uma carreta desse produto e vender. Não sei, pode ser uma ameaça para o seu mercado. Tá entendendo? Então você precisa avaliar isso daqui também. E aí, a gente pode olhar depois, turma, olhar o seguinte. Tá, depois que eu defini aqui a análise de SWOT, que eu preenchi isso daqui com todos os departamentos da minha empresa, cara, vamos lá. Quais são as ações que a gente precisa fazer aqui? A pergunta que você tem que fazer é: o que eu preciso fazer para chegar mais próximo da minha visão? Essa é a pergunta que você tem que fazer. O que eu preciso fazer para chegar mais próximo da minha visão? E aí você vai listar aí o que vocês vão fazer. O que eu preciso deixar de fazer, porque se eu continuar fazendo isso aqui, está atrapalhando a minha visão. Tá entendendo? E esse planejamento, turma, ele é para 12 meses. Esse planejamento estratégico. Ele é para 12 meses. Né? E o legal é que assim, ó, se você tiver essa clareza que eu tô te falando aqui, cara, você vai ver que vocês vão voar. Porque você não tem uma única pessoa entregando o resultado. Presta bem atenção nisso. Você não tem uma única pessoa. Você tem todos os departamentos junto com você, sentado nessa mesa, fazendo esse planejamento. Eu lembro o primeiro planejamento que eu fiz, estratégico, a gente conseguiu bater a meta do ano no meio do ano. Olha só como que é poderoso isso. Você bater a meta do ano no meio do ano. Porque a gente tinha um planejamento, a gente começou a executar esse plano, teve algumas coisas que foi muito bom, alguns canais de venda que a gente definiu lá que a gente ia abrir, que foi muito bom que a gente abriu, surpreendeu a gente. Tá? Então a gente conseguiu bater a meta no meio do ano. Eu vi uma empresa, tá? Tem uma empresa também que ela tinha uma meta de vender naquele ano 100 milhões. Em um ano, ela tinha uma meta de vender 100 milhões. Só que ela estava num faturamento de 20 milhões no ano. Cara, olha que meta ousada. Eu teria que vender 4 vezes mais do que eu estou vendendo. E quando essa empresa definiu o planejamento estratégico, o que eles perceberam? Eles perceberam assim, cara, eles atendiam vários setores. Então eles atendiam, por exemplo, construção civil. Na área da construção civil, eles trabalhavam com reforma de casas, reformas de prédios, com pintura de fachadas. E eles também trabalhavam na construção, não só como reforma, mas também na construção civil, construindo prédios, construindo galpões. E o que essa empresa identificou? Cara, tá bom, a gente tem uma meta aqui, né? Nossa visão aqui é que o ano que vem a gente tem que chegar nesses 100 milhões. Tá. Só que a operação dessa empresa ela era muito complexa. Por que era complexa? Porque você concorda comigo? Você tem um departamento comercial que hora ele está mandando um orçamento para pintar um prédio. Outra hora ele está mandando um orçamento para fazer reforma numa casa. Outra hora ele está mandando um orçamento para construir uma casa. Então é muito complexo a atividade dessa empresa. E o que eles começaram a identificar? Cara, vamos lá. O que a gente faz aqui dentro que se a gente fizer somente isso, a gente simplifica a nossa operação e talvez a gente consiga alcançar esse resultado de 100 milhões de faturamento. E o que eles entenderam ali? Eles entenderam o seguinte, que não compensava eles ficar dando orçamento para reforma, pintura, tudo mais. Não é que não compensava. Em um primeiro momento eles iriam fazer, só que com um preço um pouco mais elevado, não iria ficar brigando no preço para pegar esse tipo de serviço, e eles iriam concentrar a energia da empresa, na construção de galpões industriais. E aí cada galpão que essa empresa pega, por exemplo, para fazer,
ela cobra lá 50 milhões no galpão. Estou dando um exemplo aqui. Se ela fechasse 2 ou 3 galpões, ela já batia a meta dela de faturamento. Trabalhando, inclusive, menos. Com menos pessoas na operação, com a operação muito mais clean, né? Porque pega um vendedor. Se o vendedor vender 3 galpões no ano, ele já não precisa vender mais nada, cara. Porque essa empresa teria trabalho para o ano todo já. Tá entendendo? Então, e o que acontece, turma? Bateu a meta. 100 milhões de faturamento naquele ano. Bateu a meta. Tá? Então, por que eu estou te falando isso? Mais importante do que você fazer, é você definir também o que você vai parar de fazer. Tá? Muito importante isso. E aí, quais são os benefícios, né, que você vai ter aplicando todo esse planejamento estratégico dentro da sua empresa? Você vai ter um time alinhado. Um time alinhado, que sabe para onde que a empresa está indo. Um time que tem clareza do que eles vão precisar entregar para conseguir chegar no objetivo final da empresa. Olha só a clareza que vocês vão ter. Todo santo mês vocês vão estar olhando para os resultados, olhando para os números, medindo os indicadores. Cara, nós estamos chegando. Isso vai dar mais energia para vocês também. Vocês vão ter um orçamento definido. Não vai ficar, por exemplo, chegou no dia 5, cara, entrou um monte de custo lá, a gente vai ter que descontar boleto, vai ter que tomar empréstimo. Não, cara, já está definido. Entendeu? Inclusive, você pode colocar algumas condições no seu PE que as pessoas elas vão poder contratar gente, comprar material, aumentar a estrutura, desde que a empresa esteja batendo as metas. Tá? Você vai conseguir, olha só, outro benefício, contratar as pessoas de uma forma muito mais organizada. Você já sabe quais são os departamentos, quais são os períodos crítico do seu negócio, que você vai ter que estar olhando para a gente, que você vai ter que estar contratando gente, treinando, desenvolvendo. Tá? Você já sabe disso. Isso é muito legal. Porque você não precisa... eu estou precisando contratar e de repente passa alguém na rua, cara, eu cheiro o sovaco da pessoa e jogo para dentro da empresa. Estou precisando. Não tenho nem tempo de analisar se essa pessoa tem alinhamento com a minha cultura ou se ela não tem. Cara, estou contratando. Entendeu? Então você vai ter esse planejamento também. Você vai poder contratar, só que de uma forma muito mais eficiente. Você sabe quais são os momentos que você vai ter que fazer isso. E turma, olha só. Um ponto importante também. Quando vocês definirem isso, tá? Cara, olha só. Na sua lista, você vai ter que definir o que vai ser feito, quem vai fazer e quando vai ser feito. O que, quem e quando vai ser feito. Porque se não definir isso, né, tudo aquilo que é importante não precisa estar na agenda. Aquilo que é importante e não está na agenda, a gente não... É importante, mas a gente não colocou na agenda. A gente não planejou. A gente não olhou para um dia estar falando daquilo, um horário, uma data específica. Não vai acontecer. Então você precisa colocar na agenda. Não saia desse planejamento estratégico sem datas, sem horários, datas, sem saber o que vai ser feito, quem vai ser feito e quando vai ser feito. Não saia desse planejamento estratégico sem isso. Por quê? Se você não definir esses 3, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. E se as pessoas não fazem, como que você vai cobrar depois? Você não tem como cobrar, cara. Você não tem como cobrar. O seu papel como dono é garantir que o plano seja executado. Esse é o seu papel como dono. E como que você vai garantir que o plano seja executado se você não definiu o que vai ser feito, quem vai fazer e quando vai fazer? Como que você vai definir? Você não vai definir, não tem como você cobrar. Tá? Então esse é o principal ponto aqui, cara. É você sair de lá com o plano montado mesmo. Tá? Com o que vai acontecer em cada um dos meses. O que vai acontecer em janeiro, o que vai acontecer em fevereiro, o que vai acontecer em março, o que vai acontecer em abril. E aí tem gente que fala assim, Luciano, mas cara, eu montei um plano. Mas quem que me garante que esse plano vai funcionar? Né? Ninguém te garante que esse plano vai funcionar. Você vai trabalhar para isso acontecer, mas você não tem como garantir que esse plano vai funcionar. Por exemplo, muitas coisas que a gente coloca no plano não acontecem. Às vezes você colocou lá que você, sei lá, iria bater a meta
em dezembro e você bateu a meta no meio do ano. Você bateu a meta antes. Ou seja, você teve que contratar gente antes, você teve que comprar o material antes, você teve que, enfim, investir na estrutura antes. Não aconteceu na forma que você planejou, mas é importante ter um plano. É importante ter um plano, né? Então assim, ó, tem até um ditado que o pessoal fala aí na internet, né? A galera fala: nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É verdade, né? Pode ser que nenhum plano sobreviva ao campo de batalha, mas também nenhuma batalha pode ser vencida sem um plano. Como que eu vou vencer uma batalha se eu não tenho um plano? Entendeu? Olha só, para a gente concluir aqui, eu quero trazer para vocês aqui uma história, né? Tem se eu não me engano, foi na Segunda Guerra Mundial, teve um grupo de americanos que ficaram presos no Vietnã. E aí eu li isso num livro, tá? E aí tem um desses caras, eles ficou preso lá, tal, e eles não conseguia sair de lá, né? Foi um grupo, muitos deles foram mortos lá na guerra, e tinha um desses caras que no livro ele fala, né? Tenha um pensamento Stockdale, né? Tinha um desses caras que era o chamado Stockdale. O que ele fez? Ele ficou capturado lá, mas ele ficava o tempo todo pensando, cara, fazendo planos do que ele iria fazer quando ele saísse dali, né? Quando ele saísse dali, o que ele iria fazer? E o que aconteceu? Muitos dos seus colegas foram mortos porque estava o tempo todo pensando, meu Deus, quando que vai ser meu dia? Quando que vai ser meu dia? Né? As pessoas perderam a fé. Ele fala que as pessoas perderam a fé naquele negócio. E aí elas acabaram morrendo, né? Foram mortas e tudo mais. E aí ele continuou com a fé inabalável. Pensamento Stockdale, cara, eu vou sair daqui. E até que ele conseguiu de fato sair dali. Ele conseguiu romper passar por toda aquela fase, sair dali e, né, conseguir voltou de novo para o seu país de origem. E aí o que esse livro, esse exemplo mostra, né? Que você precisa estar sempre acreditando que você consegue, que você pode. Isso vai te dar força. Então, ter um plano é mostrar para você que você pode, que você consegue. Isso vai te dar força. Agora, se você não tem um plano, cara, eu não consigo nem imaginar uma empresa que não tem um plano. Não consigo nem imaginar. Você fala que você quer vencer a concorrência. Só que sem um plano, cara, não consigo nem imaginar. De verdade mesmo. De verdade. Então, faça o planejamento estratégico seu. Chama os seus líderes, se reúna com eles num local fora da empresa, define esse planejamento estratégico e você, como dono, fique responsável por fazer com que essas pessoas sigam esse plano, para que você tenha resultado. Tá? Nós estamos aqui, ó, chegando no final de 2024. 2025, você já pode começar com o pé direito, sabendo exatamente aonde que você vai chegar, tá bom? Turma, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu vou pedir para você tocar no link que está aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você tem uma empresa e precisa criar uma cultura organizacional, dar clareza para as pessoas, engajar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam pertencidas à sua empresa. Se você precisa desenvolver uma liderança autogerenciável, se você precisa ter os processos bem organizados para que você não precise ficar correndo em círculo na operação, vou pedir para você tocar nesse link aqui embaixo e fazer sua aplicação, porque um dos nossos especialistas vai te atender, né? Se você tiver o perfil que a gente atende aqui, vai te atender e vai te mostrar o que você precisa para subir para o próximo nível. Tá? A gente aqui consegue te ajudar. A gente consegue te ajudar a organizar a sua empresa, ser mais lucrativo, liberar 50% de tempo a mais na sua agenda e ter um negócio que não dependa 100% de você. Tá? Ter pessoas que está aí dentro da sua empresa que consegue entregar resultado, tá? Para você ter uma empresa lucrativa, ok? É isso, turma. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, tá? Tamo junto e até a próxima. Um beijo no coração de vocês. Valeu!